Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante quando a gente está criando um modelo de Machine Learning de classificação, que é o balanceamento da variável alvo. Mas o que é esse balanceamento da variável alvo? Para que ele serve? Como que a gente faz? E se a gente não fizer, que tipo de problema pode causar no nosso modelo de Machine Learning? Eu vou te explicar tudo bem passo a passo e na prática. Então vamos lá começar. Vem comigo! Quando a gente está criando um modelo preditivo de Machine Learning, de classificação, ou seja, um modelo preditivo de classificação, o que a gente tem como resultado final? Um sim ou não, um 0 ou 1, um verdadeiro ou falso. Então a gente sempre vai ter a nossa variável target como sim ou não, verdadeiro ou falso, 0 ou 1. E aí essa variável ela precisa estar balanceada. E o que é isso? Vamos começar aqui importando os pacotes que eu vou, no decorrer do vídeo, eu vou explicando em detalhes tudo que a gente precisa fazer para fazer esse balanceamento de dados e para que ele serve, que problemas pode causar e tudo mais. Primeira coisa, a gente vai importar aqui o nosso pacote pandas e vai colocar um apelido nele de PD. Então a gente vai colocar import pandas SPD, o import seaborn as SNS, que a gente vai gerar um gráfico para ver esse desbalanceamento, o matplotlib para poder exibir esse gráfico, e aqui a gente vai importar do nosso scikit-learn, do pacote de pré-processamento, nosso método aqui, nosso pacote label encoder. Para quê? Para a gente poder fazer o one-hot encode dos dados antes de fazer o balanceamento, como se a gente estivesse preparando o nosso conjunto de dados para passar isso e criar um algoritmo de classificação. Já importamos, agora a gente vai carregar o nosso conjunto de dados. Pode ficar tranquilo que eu vou disponibilizar esse material para vocês aqui na descrição do vídeo. Só é muito importante que você preste atenção no passo a passo para entender o conceito ali, entender o porquê que a gente precisa fazer esse trabalho de balanceamento. Aqui a gente vai chamar aqui o nosso data frame de df original e vamos colocar aqui ó, igual pd.read csv para importar o nosso conjunto de dados. E entre parênteses e entre aspas a gente coloca o nome do nosso conjunto de dados, do nosso arquivo CSV que a gente vai importar ali para carregar o nosso data frame. Em seguida a gente já vai visualizar as primeiras linhas, então vamos executar ele aqui, prontinho. Então aqui ó, observa que nós temos diversas variáveis e nesse caso a variável target, a variável alvo, essa nossa última variável aqui, a revenue, que é o que? Se teve conversão da venda ou não. Então essa variável revenue é a nossa variável target, é a variável que a gente vai ter que observar ali na nossa análise exploratória se ela está balanceada ou se ela está desbalanceada, ela precisa estar balanceada. Então olha lá. Aqui vamos simular como se a gente estivesse fazendo uma análise exploratória, tá? É algo bem rápido aqui, que o objetivo é mais para a gente explicar aqui o balanceamento. Então, olha lá, a gente tem 12.330 registros, observações com 18 variáveis. Aqui, se a gente olhar o tipo dos dados, aqui a gente tem inteiro, tem float, tem string. Aqui, vamos observar se tem algum valor nulo. Se tiver algum valor nulo, dado missing, a gente precisa retirar antes do nosso processo de tratamento de dados. E aqui eu só vou dropar esses registros, não vou fazer nenhuma análise aprofundada, porque eu tenho isso em outros vídeos. Depois vai ter os links aqui na descrição para você ver mais passo a passo, com calma. Como o nosso objetivo aqui é falar de balanceamento, então eu não vou me adentrar muito aqui nesses conceitos de como tratar valores missing. Eu vou estar dropando aqui os valores missing. Agora eu vou ver novamente se realmente tem algum valor missing. Pode ver que já limpou, não tem nenhum. E eu vou olhar de novo aqui o nosso conjunto de dados. Pode observar que como nós tínhamos só 14 registros ali nulo, então a gente praticamente não alterou quase nada do nosso data frame. A gente só descartou ali 14 observações. Tá? Então a gente continua aqui com 12.316 observações, registros e 18 variáveis. Agora aqui vamos simular que a gente chegou na fase da nossa análise exploratória, onde a gente vai avaliar a nossa variável target. E lembrando, pessoal, a análise exploratória está bem longe de ser só isso aqui, tá? É muito mais coisa. Aqui eu estou só simulando e vendo alguns pontos. Para quê? Para a gente focar no balanceamento. Depois, dá uma olhada nos links que está na descrição, porque tem vídeos bem em detalhes sobre análise exploratória, tratamento de dados, modelos preditivos completos. Aqui eu estou passando bem superficialmente por essa parte de análise
porque o nosso foco é balanceamento da variável alvo. Então vamos lá. Aqui eu vou importar esse warnings, aqui esse pacote warnings, e vou só pedir para ele retirar se tiver algum aviso futuro. Né? Aviso futuro se vai mudar de versão, se vai mudar o método. Aqui eu vou colocar então aqui, ó, import warnings. Aí o warning.filter warnings, eu vou pedir para ignorar que tipo de aviso, ou seja, do tipo que é de avisos futuros, warnings, né? Avisos futuros. Então eu vou pedir para não exibir se tiver algum aviso. E aqui eu vou estar chamando aqui o nosso PLT, que é o apelido que a gente deu para o nosso matplotlib. Vou colocar aqui que ele é um subplot nessa posição. Aqui poderia deixar 100 também, não ia fazer diferença nenhuma. Aqui eu coloco aqui o plt.title, que é o que? O título. Eu vou colocar venda ou não, tá? Vai ser o título, venda ou não. E eu vou fazer o que? Eu vou fazer um gráfico com o nosso Seaborn, que é o sns.countplot. Eu vou fazer o que? Um gráfico do nosso dataframe original, da nossa variável alvo, revenue. E aqui na linha de baixo eu vou colocar um plt.show, que ele vai exibir. Então, olha lá, quando a gente executar, ele exibiu aqui um gráfico para a gente fazer essa análise na nossa variável alvo. E aí a gente já percebe o desbalanceamento. Então, o que é o desbalanceamento? A nossa variável alvo é true ou false. E olha lá, a gente tem aqui como false 10.000 observações e como true somente 2.000 e pouquinho observações. Ou 2.000 aqui, ó, e um pouco mais de 10.000 aqui como false. E quando a gente vai criar um modelo preditivo de classificação, o que acontece? A nossa variável alvo, ela tem que ter a mesma quantidade, tanto para verdadeiro como para falso. Por quê? Porque o nosso modelo de machine learning não vai aprender com nossos dados históricos. Então ele vai olhar todo o nosso conjunto de dados, todas as variáveis, vai olhar para a variável alvo, e aí ele vai montando ali aquela equação matemática do algoritmo quando ele está fazendo o processo ali de treino do modelo. E aí, o que vai acontecer se a gente passa para o nosso modelo de machine learning ser treinado com uma quantidade muito superior assim de uma variável alvo como falso, ou seja, como não, do que uma variável true, uma variável sim. O que vai acontecer? O algoritmo ele vai aprender muito mais informações sobre a variável false. Por quê? Ele tem pouquíssimos dados ali como variável true para ele aprender. E ele tem muito mais dados ali de false. Então ele vai ficar tendencioso, vai criar um viés e com certeza vai gerar um overfitting no modelo. Então é por isso que a gente precisa fazer o balanceamento da variável alvo, para que essa quantidade aqui ela seja igual, para que quando a gente passe os dados para o nosso modelo de machine learning, ele entenda e ele tenha dados suficiente para ele aprender da mesma forma o que é sim e o que é não, para ele aprender o que é verdadeiro e o que é falso, para ele aprender por igual. E aí, olha lá, só para a gente avaliar aqui a contagem mesmo, de quantos tem e como essa diferença, se a gente executar aqui um group by dessa variável nossa aqui, que é a nossa variável alvo, olha lá, ele tem como falso 10.408 registros e como verdadeiro 1.908. É muito discrepante, é uma diferença muito grande. Se fosse algo em torno de 200, 300 observações, tudo bem, até que a gente pode deixar passar batido, porque a gente tem ali um grande volume de dados, mas a diferença é bem pequena, então não vai enviesar nosso modelo. Agora, quando a gente tem muitos casos assim, a gente precisa fazer esse balanceamento. Eu, particularmente, quando eu estou criando meus modelos de machine learning, mesmo se der 15 registros de diferença ali de true para falso, de verdadeiro para falso, eu faço balanceamento. Eu sempre faço balanceamento quando eu crio um modelo de machine learning de classificação. É um padrão que eu adotei porque que aí eu mitigo mesmo qualquer tipo de risco relacionado a essa variável alvo. Então vamos lá. E agora como que a gente faz esse balanceamento de dados? Porque a gente não pode simplesmente abrir o nosso conjunto de dados e sair lá inserindo registro, copiando informações para fazer esse nosso conjunto de dados ali crescer e colocar tudo ali de forma manual como variável true, variável alvo true, copiando um monte de dados. Não é assim, porque da mesma forma vai ficar enviesado, porque os dados não são verídicos, não são reais e não vão estar correspondendo um ao outro. Nosso modelo preditivo vai enlouquecer quando ele estiver sendo treinado.
Existe um método para isso, existe uma técnica para isso, uma função do scikit-learn que já faz isso para a gente. Então vamos fazer esse balanceamento da variável alvo e vamos fazer de forma correta. Só que antes da gente começar a fazer o balanceamento, se você não tiver inscrito, se inscreve aqui no canal. Porque toda semana eu trago vídeos novos, sempre com conteúdo bem detalhado, passo a passo, na prática, disponibilizo todo esse código-fonte. Com certeza isso vai te ajudar bastante. Então se inscreve aqui, ativa as notificações para você sempre ficar por dentro das novidades. Bora continuar e vamos fazer aqui o nosso balanceamento. É bem simples, tá? Vocês vão ver que não tem mistério, não tem segredo. A única coisa que a gente precisa fazer ali é fazer o passo a passo certinho para que esse método ele seja executado com sucesso e não gere erro. Uma premissa para que a gente faça o balanceamento da nossa variável alvo é que todos os dados já do nosso data frame já estejam como numérico. Ou seja, se a gente tiver variáveis ali do tipo string, do tipo texto, a gente já precisa fazer o one hot encode disso antes de fazer o balanceamento. E o que é esse one hot encode? É simplesmente, de forma bem resumida, transformar ali o texto em número. Só que existem alguns detalhes por trás disso. Eu não vou entrar muito nesse detalhe para não fugir do nosso objetivo aqui, que é o balanceamento. Mas se você quiser depois aprender bem em detalhes como funciona o one hot encode, dá uma olhada no link que eu vou deixar aqui na descrição. E aí, o que a gente faz? Vamos dar uma olhada aqui, ó, no nosso tipo de variável. Então tudo que for variável object, que é do tipo string aqui para o Python, a gente precisa converter isso para número. Com o one hot encode é simples, a gente simplesmente vai atribuir aqui, ó, fazer o nosso label encoder, a gente vai pegar a nossa variável month e a nossa variável visitor type, que ela está como string, tá vendo, ó, visitor type, e a variável month ela está como objeto, que para o Python é a mesma coisa que uma string, e a gente vai fazer aqui o fit transform, ou seja, vai fazer esse one hot encode dessas variáveis. E aí por final a gente só limpa aqui se ficou alguma sujeira, algum valor vazio. Vamos executar, ele já fez, prontinho. E agora, se a gente olhar aqui o nosso conjunto de dados, a gente vai observar que todas as nossas variáveis estão como número, tá vendo? Tudo como número, tá vendo? Não tem mais nada como string. Aqui, quando tiver como true ou false, verdadeiro e falso, a gente pode deixar dessa forma porque os algoritmos eles interpretam, porque é uma variável do tipo booleana, tá? Aí não precisa fazer essa conversão do hot encode. E agora a gente vai executar aqui a nossa função para fazer esse balanceamento. O que é esse balanceamento? Nada mais é do que a gente vai pegar aqui, ó, essa variável que está desbalanceada e vai subir ela aqui, a quantidade dela, até que ela fique igual. Para quê? Para que o nosso conjunto de dados tenha a mesma quantidade, tanto de true como de false. Então olha lá, e como que a gente faz isso? Com o método smooth ou smooth, que é do pacote mblearning, a gente consegue executar essa função, executar esse método, e o próprio pacote já tem uma inteligência que ele vai olhar todo o nosso conjunto de dados, ver aqueles tipos de dados, aqueles tipos de informações, e ele vai inserir registros no nosso data frame, mas que o registro tenha coerência, que seja de acordo com os números aqui, as variáveis que nós já temos. Ele vai olhar para tudo isso, vai criar uma grande fórmula estatística e vai gerar essa massa de dados para nós, que é muito diferente do que se a gente sair lá inserindo qualquer registro, né? Ele vai inserir dados aqui que fiquem coerentes com o conjunto de dados original. Por isso que a gente precisa fazer utilizando esse método smooth aqui. Como que a gente faz com esse método? A gente vai importar aqui, ó, do pacote mblearning, nós vamos importar aqui o undersampling e o oversampling. E também vamos aqui do oversampling importar o smooth, que é o método que vai realizar esse balanceamento. Primeira coisa que a gente vai fazer, esse seed aqui nada mais é para o número que eu reproduzi aqui na minha máquina, quando você baixar esse arquivo e executar aí na sua máquina, ele vai reproduzir os mesmos números. Por isso que o seed aqui eu coloquei seed igual a 100. Poderia ser seed igual a 120, igual a 80, pode ser qualquer número. Aí a próxima coisa que a gente vai fazer é separar o x e o y. X são variáveis preditoras, y variável target. Tá? Como que a gente separa isso? Fazendo uma anotação aqui, ó, um iLog, que é um índice de slice. Se a gente olhar aqui, ó, no nosso conjunto de dados, qual que é a nossa variável target, a nossa variável alvo? É aqui, ó, a variável que está no índice 17, correto?
Todas as outras são variáveis preditoras. Então, a gente faz um slice aqui, que a gente vai dizer o que? Olha, tudo que é x, aqui, variáveis preditoras, a gente vai pegar o nosso df original, ponto iloc, e vai passar aqui, ó, entre colchetes, 2 pontos, que significa o quê? Todas as linhas, vírgula, de qual coluna? Da coluna 0 à coluna 17. Lembrando que, por que 17 e não 16? O 17 é exclusivo no Python quando a gente faz um slice. Então aqui, essa posição é o exclusivo. O que significa aqui? Que a gente põe 17? Porque quando é exclusivo, ele vai lá, faz até o 16, quando ele passa do 16 ele para. Então ele para antes de começar o 17. Se a gente colocasse aqui, por exemplo, 16, ele ia fazer só até aqui, ó. Ele ia fazer aqui, ó, 15, opa, chegou no 16, eu vou parar, porque é exclusivo. Então por isso que a gente coloca o 17, porque ele vai fazer até o 16. E aqui o y vai ser o contrário, vai ser a nossa variável alvo, que vai ser o que? O nosso def original, ponto iloc, e aí eu quero aqui, ó, todas as linhas, só a coluna 17. Então é isso que a gente está fazendo, está separando as variáveis preditora da variável alvo. Em seguida, eu crio o balanceador, que eu vou colocar um nome aqui de smoothball nessa variável e eu vou atribuir a ela o quê? O nosso método smooth, que a gente importou aqui, smooth. A gente poderia deixar sem o handle state igual a seed, que é para quê? Para reproduzir o mesmo número aí na sua máquina. Também iria funcionar. Eu coloquei o handle state para poder também facilitar para você, para depois comparar com o meu aqui que eu fiz. E aí, por final, a gente aplica o balanceador. A gente poderia aplicar esse balanceador nas mesmas variáveis aqui, ó, x e y, ao invés de x res e y res? Sim, poderíamos, iria funcionar. Só que se a gente quiser comparar isso depois, então vale a pena a gente criar aqui variáveis novas e aplicar esse balanceador nas novas variáveis. E aí, o que a gente faz? Após tudo isso aqui, vamos executar. Olha lá, ele já fez. E agora vamos olhar aqui, através do gráfico, como ficaram essas variáveis. Se foi balanceado mesmo ou não, se ficou certo ou não. Se a gente executar aqui eu estou fazendo um count plot simples, só para exibir esse resultado aqui, tá? Pode observar que agora a gente tem a mesma quantidade de 10.000 aqui variável alvo como false e 10.000 variável alvo como true. Ou seja, e todo o nosso conjunto de dados foi balanceado, ou seja, teve essa inclusão de dados, mas de forma coerente. Então, por isso que a gente precisa fazer todo esse trabalho aqui de identificar esse desbalanceamento da variável alvo e fazer esse tratamento, esse balanceamento da variável alvo, para que quando a gente passar o nosso conjunto de dados para treinamento do nosso modelo preditivo, ele aprenda por igual. Viu só? E usando esse método Smooth não é nada complicado, são poucas linhas de código, a gente realiza e já faz todo esse trabalho. Eu vou deixar um vídeo aqui para você, vale muito a pena dar uma olhada, porque é a criação de um modelo de Machine Learning do zero até a gente implementar isso em produção, fazendo todo o passo a passo, desde análise exploratória, coleta de dados lá do SQL Server, tratamento dos dados no Python, devolvendo os registros de forma automática para o SQL. É um vídeo bem top, pois dá uma olhada, com certeza você vai gostar. Se você ficou com alguma dúvida nesse vídeo, tiver alguma sugestão, deixa para mim aqui nos comentários que eu vou te responder o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.